Este é o curso de AdWords, ou links patrocinados, em parceria com o eMasters Pro. Nele vamos aprender a planejar e gerenciar corretamente uma campanha de links patrocinados. O site que utilizaremos como exemplo para todo o curso será o auladeespanhol.com.br, que é um site que oferece cursos de espanhol particulares ou para empresas. Como o tema é muito simples, será mais fácil o entendimento do curso. A primeira etapa para um bom planejamento de uma campanha de links patrocinados é a seleção de palavras-chave. É importante compreender que entender o que o consumidor pesquisa é o primeiro passo para uma boa campanha. Então, o primeiro passo da seleção de palavras-chave é fazer algumas pesquisas e analisar as sugestões de busca do Google. Muitas pessoas que planejam campanhas de links não prestam atenção nesses insights, nessas ideias que as sugestões de buscas trazem. Outro passo muito simples e óbvio, mas também muitas pessoas não fazem, é analisar a página de resultados. Ou seja, a página de resultado ela mostra se aquela palavra-chave ela tem uma concorrência muito grande ou se aparecem outras, ou que tipo de resultado de busca aparece, vídeos, fotos, Google Maps. A roda mágica também traz muitos insights interessantes para o seu mercado, para entender aquele nicho de palavras-chave. Aí nós temos a ferramenta de palavras-chave, que essa daqui é uma das principais ferramentas, porque eu consigo analisar o volume de buscas de cada palavra-chave. E por último, o Google Insights para pesquisa, que nos mostra as tendências de busca para cada palavra-chave ao longo do tempo. Isso permite analisar se aquela palavra-chave tem uma tendência de ter uma busca mais no final do ano, ou nas férias, ou em determinados períodos do ano. Bom, começando com as sugestões de busca, basta fazer a pesquisa aula de espanhol e perceber quais são as sugestões que aparecem. Então você percebe que ele tem uma tendência de ter aula online, aula grátis, aula de espanhol particular, aula de espanhol para iniciantes. Então você percebe que são sugestões interessantes de busca que te dão ideias de palavras-chave que você pode comprar nos links patrocinados. Também é importante pesquisar aula de espanhol. Então você percebe que tem um certo padrão de buscas também parecido. Só que aqui a gente vê uma outra sugestão de busca, curso de espanhol SP. Então é interessante que fazendo vários prints dessas sugestões de busca, você pode ter ideias interessantes para a campanha. Professor de espanhol é outro tipo de busca que seria muito utilizado neste tipo de nicho de mercado. E aqui você pode perceber que quando a busca é por professor de espanhol, há uma tendência maior de ter a localização. Por exemplo, professor de espanhol SP. Então, a sugestão e a recomendação é que você faça vários prints das sugestões de busca antes de começar a campanha, porque nessas sugestões de buscas você também tem exemplos de palavras negativas. Vamos voltar aqui para a aula de espanhol. E você percebe que tem uma tendência a ter a palavra grátis. Aula de espanhol pela internet, aula de espanhol virtual e YouTube. Então você percebe que se você, no caso desse curso, são aulas de espanhol presenciais, então a palavra YouTube, gratuito, grátis, podem ser consideradas palavras negativas no caso de campanhas de links patrocinados. Agora, o que é importante fazer é fazer análise das páginas de resultados. Então, quando eu pesquiso aula de espanhol, vocês podem perceber que nós temos anúncios, 3 grupos de anúncios logo em destaque à esquerda.
E é interessante vocês lembrarem que esses anúncios que aparecem à esquerda em destaque, eles aparecem porque eles têm uma taxa de cliques muito boa. Ou seja, eles foram anúncios bem feitos, bem planejados. Então é interessante você analisar como eles foram feitos. Em geral, os anúncios que aparecem em posições ruins, por exemplo, aqui você percebe que eu pesquisei aula de espanhol e aqui embaixo aparece no título CCAA, ou seja, a palavra não está diretamente ligada à busca. Então aqui você percebe que essa campanha ela não vai ter uma taxa de cliques boa. Então analisem os resultados de busca, principalmente os que estão bem posicionados, para vocês terem uma noção de como planejar sua campanha. Agora pesquisem também cursos de espanhol. Ou seja, façam várias buscas e notem que agora aparece o Google Maps. Ou seja, há uma tendência de buscas, de acordo com o Google, já que ele ofereceu o Google Maps, das pessoas terem uma busca por localização. Vamos tentar agora professor de espanhol. Notem que agora o professor de espanhol você não tem o Google Maps. Então você também pode perceber que nessa pesquisa, professor de espanhol, é uma busca que você não teria o Google Maps atrapalhando as campanhas de links patrocinados. Ao contrário da busca curso de espanhol, que se você não posicionar o seu anúncio aqui entre os 3 primeiros, você vai ter um problema de visibilidade. Agora a sugestão é que vocês façam vários tipos de pesquisa, por exemplo, curso de espanhol SP. Notem que nessa busca, essa palavra-chave ela tende a ter um custo menor do que se eu comprar a palavra simplesmente cursos de espanhol. A concorrência pela palavra principal é maior. Agora vamos analisar a roda mágica. O que é a roda mágica? É uma opção adicional que você pode acessar clicando em mais ferramentas e você clica em roda mágica aqui do lado esquerdo. O que é que a roda mágica faz? Diferente da sugestão de busca, ele traz palavras adicionais relacionadas àquela busca. Por exemplo, dicionário de espanhol, plano de aula de espanhol, curso de espanhol. Então, olha que interessante, vídeo aula de espanhol. Então, ele traz sugestões bem interessantes que, ao contrário da sugestão de busca, você não teria tido essa ideia. Então, aqui você pode perceber que do lado direito também, qual seria o resultado de busca para essa pesquisa. Ou seja, aqui você pode imaginar que se você publicar vídeos, aulas no YouTube, você pode ter uma relevância maior e alguma chance de aparecer nesse resultado. Agora, aula de espanhol para iniciantes. Deixa eu ver, dicionário de espanhol. Então, olha que interessante, a roda mágica ela traz palavras relacionadas e você percebe variações ainda da palavra dicionário de espanhol português, dicionário de espanhol online, tradutor de português para espanhol. Então, o que é que nós podemos fazer com essas palavras? Nós poderíamos criar páginas no nosso site que tragam, assim, sites que tenham tradutor de português para espanhol. Você poderia criar uma página que seria uma landing page, uma página destino, e eventualmente comprar essa palavra-chave e trazer como link patrocinado. Para que eu traria pagando um usuário que procurasse a palavra tradutor de português para espanhol para o site auladeespanhol.com.br? Por uma razão simples, a pessoa que procura essa palavra, ele é potencialmente um aluno para uma aula particular de espanhol ou para uma aula de espanhol para empresas. Então a roda mágica ela te traz ideias de conteúdo que você pode utilizar para criar conteúdo relevante para o seu site.
Agora nós vamos ver a ferramenta de palavras-chave. Basta você pesquisar no Google ferramenta palavras. Podem clicar no Estou com sorte diretamente, que você cairá na página da ferramenta de palavras-chave. Essa ferramenta nada mais é do que o banco de dados do Google disponível de maneira gratuita para você pesquisar o volume de busca de cada palavra-chave. Por exemplo, eu vou digitar aqui aula de espanhol e vou fazer uma pesquisa. O Google armazena todas as pesquisas que as pessoas fazem no Google. E aqui vocês podem ver local Brasil, idioma português. E aqui nas colunas eu tenho pesquisas globais mensais, que são pesquisas realizadas em todo o mundo, e pesquisas locais mensais, que são pesquisas realizadas no Brasil. E notem que aparece a palavra em inglês, cursos gratuitos, vídeos, aulas. Por que aparecem palavras diferentes da palavra que eu pesquisei? Porque eu não cliquei nessa opção, mostrar somente ideias estreitamente relacionadas aos meus termos de pesquisa. Então, se eu quisesse ideias somente para a aula de espanhol, eu teria que clicar apenas nessa caixa de busca. Agora eu restringi muito. Então, o que é que eu vou fazer? A sugestão para a pesquisa de palavras-chave é você escolher apenas uma palavra única, que é uma palavra mais genérica. Então, notem que dessa maneira eu tenho um volume de palavras muito maior. Agora, vamos entender esse volume de busca. Esse volume de 1.220.000 para a palavra espanhol é a busca ampla, ou seja, essa palavra aparece em 1.220.000 buscas. Na busca ampla, o Google soma a palavra independente da ordem da sequência, ela simplesmente soma. A palavra espanhol apareceu em 1 milhão, ou seja, ele somou esse 246.000, somou esses 90.000 dicionários de espanhol, ou seja, toda pesquisa que aparece a palavra espanhol, ele vai somar. A opção frase Na opção frase, o Google mostra aqui na ferramenta de palavras-chave a sequência exata que foi pesquisada. Por exemplo, a palavra dicionário espanhol possui um volume de pesquisa de 33.000 pesquisas mês, aqui é o volume mensal, tradutor de espanhol, espanhol online. Então notem que aqui eu tenho curso espanhol, ou seja, curso espanhol. Nessa sequência tem uma busca de 9.900 pesquisas. Lembrando que na busca frase, a pessoa pode ter pesquisado curso espanhol SP, o curso espanhol para iniciantes. Então ela soma a sequência exata. A sequência exata, mas pode ter outras palavras-chave. E na opção exata, você percebe que o volume diminui por uma razão, porque aqui você mostra 14.800 buscas exatas para a palavra dicionário espanhol, ou seja, não houve a pesquisa de mais nenhuma palavra-chave, a palavra foi digitada dicionário espanhol. Notem que interessante, países que falam espanhol têm 5.400 buscas exatas, ou seja, 5.400 pesquisas foram feitas com essa palavra-chave exata. E aqui você tem alguns insights interessantes que não estão relacionados diretamente à pesquisa da palavra curso ou aula, mas você consegue imaginar que são pessoas que estão estudando espanhol, verbos em espanhol, texto em espanhol, números em espanhol, ou seja, um volume considerável de busca, 2.400 buscas, alfabeto espanhol, ou seja, isso aqui são todas sugestões de palavras-chave que você pode utilizar para fazer a sua campanha. Um exemplo simples, verbos em espanhol. Eu poderia trazer esse visitante para o site através de uma campanha de links patrocinados
E com isso, se ele for um estudante de espanhol, eu teria chances de convertê-lo em um cliente. Então é assim que nós utilizamos a ferramenta de palavras-chave. Porém, é importante fazer o download dessas palavras no formato do Excel para um estudo posterior. É importante exportar no formato do Excel para um estudo mais detalhado. Notem que exportando para o Excel nós podemos trabalhar melhor a análise dessas palavras. Não faremos agora essa análise, ficará para um próximo tutorial, porque o estudo de palavras-chave com a ferramenta de palavras-chave é muito detalhado, tem alguns macetes, a gente vai deixar isso para um próximo tutorial. O que queremos mostrar para fechar essa etapa, essa primeira aula, é a ferramenta Google Insights para pesquisa. Porque você pode ter uma dúvida, as pessoas procuram mais curso de espanhol ou aula de espanhol? Então eu posso colocar aqui curso de espanhol e aula de espanhol. Eu seleciono o Brasil e coloco pesquisa. Lembre-se que eu tinha também, vamos olhar ali a ferramenta de palavras-chave. Eu tenho algumas palavras interessantes aqui, ó, frases em espanhol, palavras em espanhol. Vamos pegar aqui outra, verbos em espanhol. Então posso comparar até 5 palavras-chave. E qual o motivo dessa comparação? Eu consigo comparar o volume de busca ao longo do tempo. Então essa linha vermelha, vocês notam que eu tenho uma busca de cursos de espanhol. Notem que no início do ano, no final do ano, que é a época de Natal, provavelmente ninguém está buscando cursos de espanhol, mas no início do ano vocês percebem que tem uma tendência das pessoas buscarem esse tipo de curso, esse tipo de palavra. E aqui no meio do ano, em julho, vocês notam que tem outro pico de buscas. Então é interessante que nessa ferramenta vocês conseguem fazer esse tipo de análise. E verbo em espanhol, essa linha verde, é interessante que você tem um comportamento diferente. Provavelmente quem já está estudando, quem já começou o curso de espanhol, ele busca mais depois que ele já começou a estudar. Ou seja, a pessoa tem um comportamento primeiro de buscar o curso e depois que ele está estudando ele faz a outra busca. Frases em espanhol você já vê que tem uma constância, ou seja, uma busca constante. Não tem um pico de buscas para nenhuma época do ano. Bom, enfim, essa ferramenta ela deve ser utilizada para esse tipo de análise. Então, se eu vou fazer uma campanha de links patrocinados para cursos de espanhol ou aula de espanhol, eu tenho que forçar muito a campanha no final do ano para o início do ano, porque é quando as pessoas estão decidindo fazer o curso. E também para as férias de julho, porque depois disso, depois que as pessoas decidiram, é mais complicado você conseguir fazer com que ela mude de curso no meio, assim, ela já está estudando, então é um período que você deve forçar, investir mais nas campanhas de links patrocinados. Bom, voltando aqui para o PowerPoint, vocês notaram que a gente viu as sugestões de busca, é uma pesquisa simples e vocês devem fazer vários prints. As páginas de resultados também, vocês devem fazer vários prints para guardar no planejamento. A roda mágica te permite ter insights de palavras diferentes que não são sugeridas nas sugestões de busca. A ferramenta de palavras-chave vocês devem exportar para o Excel e fazer um estudo mais profundo. Em outro tutorial nós vamos fazer exclusivamente um estudo de palavras-chave no Excel. E o Google Insights para pesquisa te dá a noção do volume de pesquisa ao longo do tempo, o que te permite entender em quais épocas do ano você deve investir mais ou menos em determinadas palavras-chave. Bom, por enquanto é só e na próxima aula nós veremos mais sobre a ferramenta de palavras-chave. Este tutorial
foi idealizado pela Confid Consultoria em parceria com o eMasters. A gravação deste tutorial foi feita com Camtasia Studio com apoio da Saudite Software.